Hoje eu quero te contar que nem tudo é perfeito, nem mesmo quando tá tudo bem. E para abrir bem essa nossa prosa, eu quero lembrar de uma figura ótima, Guimarães Rosa. Ele dizia o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem. E eu me sinto muito à vontade para completar essa fala dele. Então, que seja com coragem amorosa. Essa coragem que dispensa a luta com força, enquanto a gente vai vivendo. E é uma coragem que se permite compreender e fluir na vida enquanto vive. É essa coragem que eu apoio e é com ela que eu venho conversar com você hoje. Começar uma prosa conceituando coragem, ai meu Deus, já diz aí de desafios, né? A gente vai falar um pouco sobre desafios, sim. Os desafios vencidos, os perdidos, os que ainda estão desafiando. Tem um bocado de desafio, sim, né, minha gente? Olha, meu grande desafio, aquele desafio de vida que precisa ser vencido ainda, que não foi completamente vencido, é a ansiedade excessiva, que me levou ao meu limite e que me consumiu e se aliou também a outras doenças, isso mesmo, virou uma confusão. Ela não veio sozinha, ela veio acompanhada da síndrome de burnout, várias crises de pânico também, e eita, viu, minha gente? Falando assim, a ansiedade vai até parecer uma vilã, né? Mas ó, não é não. Mas não é mesmo, porque na verdade ela é até necessária. Sabe, a ansiedade ela te impulsiona, ela alimenta a sua iniciativa, ela faz a manutenção dos seus objetivos de vida e ela faz tudo isso de bom, faz mais coisas também. Mas se em algum momento você se distrai e perde a mão, ela se torna excessiva. E apesar disso ser ruim, ainda fica tudo bem, tá? Ela não vai detonando logo sua vida. Mas quando você decide alimentar aquele excesso só por um tempo, só dessa vez, bom, aí você pode entrar num campo muito perigoso. E a sua mente vai gerando consequências, né, que podem afetar não só a sua mente, tá? Mas podem se espalhar pelas suas emoções, suas energias, seu corpo físico e tirar você da condução da sua própria vida. E a gente vai usar muito essa palavra, tá, gente? Condução, controle, é meio fantasioso. Controlar, a gente não controla muita coisa, não. E ó, parece fácil prever, tá? E controlar, né? Evitar que essa tal ansiedade venha decidir a sua vida por você. Mas a ansiedade excessiva é bem esperta. Ela deixa lembrete, ela manda aviso, ela cria até ambiência para se apresentar. Isso mesmo. Ela não chega chegando, não. E você acredita que esteja no controle. De novo, olha esse controle danado. Porque está tudo parecendo claro e óbvio. E você vai se deixando levar, né? Vai deixando acontecer, aquilo vai te ajudando, vai te impulsionando, você fica super produtivo. Mas na verdade, o que a ansiedade excessiva faz é se camuflar ali entre as coisas suas do dia a dia. Ela vai se tornando parte delas, sabe? E assim como quem não quer nada, vai chegando, ficando, e você para de conduzir a sua vida e passa a ser controlado pela ansiedade. Começa com um sim, sabe, para tarefas extras, com um hoje eu tenho que trabalhar até mais tarde, talvez um amanhã eu faço isso por mim porque hoje eu preciso agilizar isso daqui. E aí vai, são concessões atrás de concessões que parecem simples e inofensivas, mas elas vão construindo uma base sólida para a ansiedade excessiva se instalar. No início, eu estava sempre muito atarefada com todos os setores da minha vida. Aqui na minha casa, no autocuidado, no trabalho, nos estudos e como eu estudava. Nas atividades extras, tudo que aparecia viravam tarefas que se multiplicavam aos montes. E tudo isso acumulando, porque eu não dava conta. Não dava conta de fazer, de cumprir. As tarefas pareciam não ter fim. Sempre havia mais e mais o que fazer, não acabava nunca, minha gente. Eu não reconhecia que estava sufocando, estava ficando sem ar. Então, inevitavelmente, veio um cansaço que não me dava trégua. E havia dias em que eu dormia muito mal. Eu comecei a notar um tremor constante nas minhas mãos.
eu me sentia frequentemente buscando ar em vários momentos do dia, como se me faltasse. Podia sentir meu coração descompassando, sentia mesmo, assim, às vezes até parava para ouvir, para sentir, para verificar. Isso estava ficando frequente. E mesmo assim eu achava que aquilo tudo era assim mesmo. Pensava que era igual com todo mundo e seguia naquela correria sem fim, ignorando tudo que estava acontecendo, escondendo tudo de mim mesmo. E o tempo foi passando. As mãos agora já tremiam visivelmente e eu comecei a pesquisar doenças neurológicas degenerativas. Eita, verdade. Comecei a achar que eu estava doente. A tensão começou a ficar bem evidente para mim. E eu sofria, eu tinha nódulos de tensão pelo corpo todo, a insônia passou a ser companheira fiel. E eu tô rindo agora para contar de tudo isso, mas não era engraçado não. Os pensamentos, já muito acelerados, excessivos, passaram também a ficar muito confusos. A memória me deixava na mão com frequência cada vez maior. E uma dificuldade enorme de concentração, de atenção, né? A mente não parava nunca, uma angústia crescente também, que por vezes me roubava dos meus pensamentos. E tudo isso foi me atropelando até que eu passei a começar a colecionar medos. Isso mesmo. Medo de não dar tempo, medo de não terminar, medo de não ficar bom, medo de não atender às expectativas, medo de não conseguir, medo de tentar, medo do futuro, medo de agora, medo e até medo de coisas impossíveis, como por exemplo, medo de perder o controle. Uma vez que eu não controlo, isso é impossível, né, minha gente? Medo de não saber tudo. Vocês acreditam que eu tinha medo de não saber tudo? Pois é. E medos maiores vieram. E cada vez mais sem sentido também. Sem sentido. Eu não reconhecia todos esses medos. Na verdade, eu nem sabia que a maioria deles estava me acompanhando tão de perto e controlando as minhas ações. Eu não tinha consciência plena deles, talvez muito superficial. E outras emoções se aproveitaram disso, se emaranharam a esses medos e pioraram tudo de vez. Então, além do excesso de pensamentos, muitos deles eram pessimistas, negativos, alimentavam todos esses medos e eu não estava percebendo. Fui ficando reclamona, fui ficando insatisfeita, ingrata, com medo, assustada. A sensação de preocupação era constante. Eu vivia preocupada com qualquer coisa, com a minha saúde, com meus pensamentos, com o meu futuro, com o meu dia, com tudo. E olha, era uma sensação de pressa, de urgência, de inquietação. Tudo isso me consumia por completo, assim, quase toda a minha energia. E olha, não pense você que precisava acontecer alguma coisa, não. Ter um momento de dificuldade, alguma coisa para que eu me sentisse assim, não mesmo. Isso acontecia o tempo todo, isso era o meu normal. Pois é. E por um período bem maior do que eu poderia imaginar, eu fui consumida pela ansiedade e alcancei níveis assim estratosféricos de suas manifestações em mim, na minha vida. Então eu recebi uma pequena, porém cruel coleção de diagnósticos. Eu fui diagnosticada com síndrome de burnout, síndrome de ansiedade e só para a cereja do bolo eu tive 9 devastadoras crises de pânico. Eu não desenvolvi o pânico, mas tive crises de pânico. Comecei aí uma saga, né, de medicamentos e de terapeutas e naquele momento sem resultado positivo. Então eu fui mergulhando profundamente em um estado de paralisia. Eu mal comia, mal dormia, mal vivia. Passava os dias deitada, sentindo os minutos passarem, entorpecida pelos medicamentos, pela minha incapacidade de ação, anestesiada diante da TV. A TV parece que roubava meus pensamentos ou me dava a chance de pensar alguma coisa. Eu não tinha reação, eu não tinha nem pensamentos, na verdade. E como eu costumo dizer, eu estava praticamente um quiabo. Aquilo parecia não ter solução e parecia estar ficando cada vez pior. Um vazio gigante, uma incapacidade de compreender como sair daquela situação, uma sensação horrível. Os pensamentos, eles não se conectavam. E olha, ficou difícil para mim existir, porque eu sou um ser extremamente pensante. Eu adoro pensar, penso sobre tudo. E eu pensava o tempo todo.
Mas naquele momento eu não conseguia pensar em nada, conectar ideias simples. Minha mente estava tão inativa que eu simplesmente não respondia, ela não funcionava. Ficou difícil até de falar. E isso foi um grande sinal para mim. Ao saber do que me acontecia, uma amiga valorosa que havia se tornado Theta Healer me ofereceu ajuda. E eu finalmente recebi. Eu recebi, ok? Mas eu não consegui aceitar. Verdadeiramente não. Nós persistimos e eu comecei a me reencontrar em meio a tudo isso. E com o tratamento e o incentivo que eu recebi dela, eu realmente comecei a aceitar, né, a terapia dela. Aí eu iniciei um processo de busca por mim mesma. Eu busquei me tornar presente na minha vida. Não foi nada fácil não, tá? Sair daquele contexto foi muito difícil. Só de lembrar eu me arrepio. Eu não fazia ideia de como voltar a respirar, eu me sentia constantemente sufocada. Eu não sabia como sair daquela situação que eu me sentia, né? Eu não sabia explicar, eu só sentia, eu não sabia explicar. E foi difícil sim, mas foi possível também. Eu recobrei o ânimo aos poucos. Eu precisei ter paciência comigo e desenvolver isso foi naquela época o maior dos meus desafios. Ter paciência comigo mesmo, não estava na minha lista. Gentileza comigo mesma, nem pensar. Eu tive que me permitir muitas coisas. E por sugestão dessa mesma amiga e pela intensa carga de sofrimento que eu estava nutrindo naquele momento, eu decidi buscar autoconhecimento. E à medida que eu estudava, fui me libertando de antigos sentimentos nocivos que eu guardava comigo ali já há um tempo. E a minha forma de pensar foi se transformando, eu fui gradativamente me tornando mais presente em minha vida, mais presente para mim mesma, sabe? E para as pessoas ao meu redor também. Eu precisei encontrar motivação, né? E essa motivação, no meu caso, foi aprender. O que me motivou foi aprender isso mesmo, eu amo aprender. Eu comecei a estudar o comportamento humano, as alternativas, sabe? Para aquelas escolhas automáticas que nós fazemos o tempo todo. E elas favorecem muito o ambiente para a ansiedade excessiva se instalar. Eu fui começando a entender isso, fui estudando sobre isso, eu fui me aprofundando, tentando me entender. O que eu queria mesmo era entender o que estava acontecendo comigo e vencer todo aquele terror interno que eu podia sentir vividamente, mas eu não sabia explicar. Essa etapa, nossa, ela exigiu muito de mim. Ela exigiu tempo de estudo, dedicação, prática. Eu precisei de paciência cada vez mais. E cada técnica nova que eu acessava, eu aprendia um pouco mais e me sentia mais segura, mais tranquila e com mais coragem para lidar com os meus desafios. Eu fui me desenvolvendo. Então, eu comecei a beber da fonte de vários mestres e fui seguindo firme, né, nessa trilha de autodesenvolvimento. A minha mente foi se ampliando, eu fui me permitindo acessar mais profundamente a minha consciência sobre mim mesma e ela foi se ampliando também. E foi aí que eu me deparei com novos passos na minha caminhada, um novo desafio para mim. E eita, que desafio! Esperei fundo, né? Que é o que há de se fazer e fui. Até então, eu trabalhava como fonoaudióloga concursada em uma instituição pública aqui, em Belo Horizonte. E eu fiquei afastada do ambiente de trabalho por quase 10 meses naquela época. Passei esse tempo todo, né, de licença médica, em tratamento, buscando alternativas, passando por tudo isso que eu contei para vocês, tentando entender o que estava acontecendo comigo e como melhorar isso. E quando eu voltei, eu ainda não estava plena nesse trabalho todo. Então veio a prova de fogo. Eu precisava retomar o trabalho. E retomar o lugar onde tudo aconteceu, onde aconteceu a primeira crise de pânico, que foi uma experiência devastadora. Retornar aos hábitos que faziam a manutenção de quase todos os gatilhos que desencadeavam a ansiedade em mim. Eita! Esse era o lugar para onde eu tinha que voltar. Fácil? Não foi. Todos os dias que eu ia a esse trabalho, eu me sentia um pouco pior,
como se eu estivesse jogando fora tudo que eu havia conquistado até ali, todas as valorosas pequenas vitórias alcançadas. Mas eu continuava tentando. Eu tentava retomar a vida sem me deixar vencer pelos velhos hábitos que me levaram para aquela situação devastadora em que eu me encontrei. E muitas vezes, muitas, eu consegui. Tantas outras não. E eu fui percebendo algo, eu percebi que eu precisava mudar para me tirar daquele ciclo vicioso. Eu me sentia num looping de acontecimentos nocivos se repetindo e me tirando do prumo continuamente. Foi então que eu decidi, eu decidi que precisava de um novo caminho. E eu percebi ele surgindo diante de mim, e que ele carecia de uma decisão. Eu precisava decidir caminhá-lo ou não. E para dar um bom sentido à minha vida, eu decidi caminhar esse novo caminho, sim. Estou aqui, até hoje, caminhando ele. Mas experimentar sair daquele looping, dos sentimentos que sugavam minha energia vital, que minavam minha alegria, decidi deixar um contexto de vida em que eu existia apenas. Foi muito importante para eu escolher voltar a viver. Hoje em dia, muitos dos meus passos, muitos daqueles passos que eu dei, me orientam, para que eu possa guiar quem ainda está lá, preso no looping, sentindo, sem conseguir explicar nada. Se tornou muito claro para mim o quão importante é a limpeza desses medos e dessas emoções que alimentam a ansiedade excessiva. Eu precisei viver o meu passo a passo. Eu precisei ressignificar a minha vida e validar os meus resultados. E foi difícil, sim, mas também foi possível. E agora eu sei como guiar outras pessoas por esse mesmo caminho, que sim, pode ser gentil, leve e amoroso. Olha, e completamente diferente daquela existência exaustiva de autocobrança, julgamento, menos-valia, autopunição, confusão mental e emocional. Aquela sensação devastadora de estar perdida no tempo, de não saber para onde ir nem o que fazer, vivendo uma vida sem sentido e dolorosa. Pois é, eu fiz uma escolha e eu escolhi a mim. Já dizia Aparício Torelli, o Barão de Itararé, tudo seria mais fácil se não fossem as dificuldades. E olha, gente, parece óbvio, né? Mas se você não assumir que as dificuldades existem sim, se não se permitir identificar quais são elas, quais são as suas dificuldades, você vai viver sempre a mercê delas e da influência delas, das dores que ela causa na sua vida, que elas causam em você e até em quem está ao seu redor, convivendo com você nesse estado. Eu concordo muito quando o Mário Sérgio Cortella diz pra gente que acomodar é perecer. Ele diz também que o pior não é errar, e sim desistir quando se erra. Hoje eu me permito reconhecer que eu fiz sim muitas escolhas ruins para mim antes. E olha, ainda faço, tá? Mas agora eu aprendi que eu posso mudar de opinião. Eu posso fazer outras escolhas a partir das decisões que eu tomo, das coisas que eu vivencio, do que eu aprendo, e que eu posso caminhar um caminho diferente. E se o antigo não estiver mais me levando a lugar nenhum, eu posso caminhar em paz, sem culpa, um caminho diferente. Mas eu preciso olhar para minha vida e aceitar que algo está fora do lugar. E buscar identificar o que é essa coisa fora do lugar. E aprender a fazer diferente e melhor por mim, para mim. E agora, quando um desafio chega para mim, eu tenho um novo olhar para ele. E que passa primeiro por mim. Passa por quem eu tenho me tornado, passa por minhas necessidades, minhas escolhas. E aí eu trato esse novo desafio com o máximo de leveza, gentileza e coragem amorosa que eu consigo. Sem me cobrar, sem me culpar, sem me punir. Eu apenas me permito. Olha, e sabe onde é que eu aprendi tudo isso? Foi na terapia integrativa. Todas as técnicas que eu aprendi e continuo aprendendo, eu amo aprender. Nesse novo caminho que eu topei trilhar,
Elas me mostram como fazer o meu melhor, como me olhar, como identificar o que me leva a perder os meus desafios, que me afasta da minha melhor versão de mim mesma. Elas me ajudam a ver melhores soluções e fazer melhores escolhas. Olha, ter que olhar um pouco agora, só um pouco, vai te ajudar. Então vamos olhar? Eu vou compartilhar com você alguns dados e eu vou pedir que você observe. Se observe, pode até observar alguém do seu lado também. Reflita se alguma coisa que eu vou dizer se encaixa a você, se encaixa na sua vida. Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer e se enxergue através disso. Você sofreu muitas cobranças, exigências, se culpou muito durante a infância ou ao longo da sua vida? Pensa isso, se isso te acontece. Se sente ou se sentiu rejeitada na infância ou ao longo da sua vida? Vai checando. Você reconhece algum trauma de infância ou mesmo da vida adulta que gera em você uma tensão constante? Vai cavando um pouquinho aí. Em algum momento, já te contaram que pessoas criadas em ambientes negativos, com muito foco na reclamação, essas pessoas tendem a ser mais ansiosas, elas se entregam com maior facilidade à ansiedade, elas têm menos armas para lutar contra? Vocês sabem que crianças que viveram em lares onde sofreram abuso físico e ou emocional tendem a desenvolver quadros mais intensos de ansiedade? Não está sob o controle delas. Estes são só alguns pontos de reflexão, tá, que eu quero provocar em você e que podem favorecer a ansiedade. Então eu quero que você os enxergue, eu quero que você observe. E olha, tem também alguns hábitos que geram ou que pioram a ansiedade. Eu vou compartilhar com você, mas eu também quero que você se observe, continue olhando para si e se observando através dessas dicas. Ficar ligado em notícias, contextos alarmantes, é perfeito para ansiedade. Já que já tem os fatores ali, né, que alimenta, que é justamente o medo, e é o medo uma das emoções mais frequentemente criadas ali na mídia. Então você fica ali focado naquela notícia que vai aumentando o seu medo, a ansiedade cresce junto. Nesses tempos, né, de pandemia, os níveis de ansiedade foram para as alturas. Tá todo mundo com medo. O medo nunca esteve tão presente, tão intenso e tão evidente. E as pessoas que não eram ansiosas até passam a ficar e se sentir excessivamente ansiosas. E as que já eram? Pior ainda mais. E tem mais. Sabe aqueles velhos medos de guerra? Aqueles que já existiam e que podem se intensificar mesmo que você não tenha plena consciência disso. Pois é, eles também não vão te dar trégua. Eles vão bater na sua porta. E aí? Quando eu falo tudo isso, você se identificou com algum aspecto? Identificou alguém da sua convivência? Eu sugiro que você reflita, sabe? E se informe bem a respeito. E se observe enquanto se informa. Mas eu ainda quero dar mais uma dica, tá? Eu quero que você, e que eu considero assim, extremamente importante, eu quero que você preste muita atenção, tá? Porque quem convive com essa ansiedade excessiva tende a querer controlar a ansiedade. E essa não é a forma mais eficiente de lidar com ela. Porque a ideia de controle, ela não é real, minha gente. Então não funciona. Mas a ideia de condução, como eu já disse para vocês aqui antes, onde você conduz a ampliação da consciência sobre si mesma, essa é muito possível, essa sim é real. E uma das formas de conduzir as ações para lidar bem com a ansiedade é abordar os medos sentidos, aquele medo que você sente. Talvez você não sinta o mesmo medo que um outro ansioso, então observe o seu medo. Então, quando nós aliamos a identificação dos medos e a liberação das emoções negativas associadas a esses medos, aí nós conseguimos ressignificá-los em nós. E a paz interior, ela vai ganhando espaço e desmistificando a ansiedade. Mas olha só, nada disso acontece por milagre. Não é milagre. Toda pessoa que convive com a ansiedade deseja que o milagre aconteça e que tudo suma, desapareça. Mas não acontece por milagre. Acontece por escolha. Quando você se escolhe e decide procurar ajuda e aceitar quando essa ajuda vem. Tem um ditado popular que eu gosto demais, e ele diz o seguinte: se você quiser ir apenas rápido, vai sozinha, mas se quiser ir longe, vá com alguém. E sabe por quê que eu sempre lembro dele?
Porque uma das grandes dificuldades que eu sentia era solidão. Uma solidão imensa, mesmo com pessoas ao meu lado. Porque eu não conseguia entender e muito menos explicar o que eu sentia. E eu sentia o olhar das pessoas no mesmo vácuo que eu. Mas quando eu procurei ajuda e consegui aceitá-la, aí sim, eu finalmente saí daquele lugar devastador onde eu me encontrava e decidi seguir o meu rumo, um rumo diferente, um rumo que me melhora, que me melhorou. Mas a verdade é que eu precisei de ajuda, porque sozinha, estava conseguindo. Eu não estava conseguindo fazer quase nada por mim. Lembra da história do quiabo? Era de verdade um estado quase vegetativo. Eu mal me levantava. Eu consegui me equilibrar e dar um jeito na minha vida com muita ajuda. Ajuda de entes queridos, ajuda de médicos, psicólogos e terapeutas integrativas. Mas foi com a ajuda da terapia integrativa que eu mais me identifiquei. E foi a partir dessa experiência que eu me permiti ser ajudada de verdade. Aí eu modifiquei meu modo de pensar e de agir. E de um jeito consistente, isso é muito importante, consistente, que eu tenho ampliado, eu não só ampliei, mas eu tenho ampliado cada vez mais a minha consciência sobre mim mesma. E olha, autoconhecimento teve um significado na minha vida muito, muito maior do que eu pensava. Autoconhecimento significa na prática da vida da pessoa que convive com ansiedade, ela significa, o autoconhecimento significa independência emocional, poder de decisão, sucesso, sabe, nos projetos pessoais e profissionais também. E não, meu mundo não é perfeito, não é mesmo. Mas hoje eu lido com essas imperfeições, ao invés de ignorá-las, de escondê-las até que elas ressurjam, porque acredite, elas vão ressurgir. E elas podem me atropelar no processo, causando dor e desequilíbrio para minha existência, como já fizeram antes. Só que agora eu aprendi. Agora eu escolho não permitir mais que isso me aconteça. Eu escolho a mim. E eu aprendi a me escolher em terapia. Sozinha estava muito difícil. Eu realmente não estava conseguindo. E eu nem precisava conseguir, porque até hoje eu tenho ajuda, até hoje eu faço terapia. Mas olha, eu consegui. E é por isso que eu acredito que tem um jeito que contemple a cada um, para que todo mundo no seu tempo consiga também. Eu tanto acredito que eu criei um método para ajudar pessoas que convivam com ansiedade. E criei a partir de necessidades que eu apresentei, eu vivenciei, eu senti, eu sei como são. Mas também através de necessidades que eu observei em pessoas ao meu redor, que também passavam pelo que eu passei, que também se sentiam sozinhas, que também não sabiam como explicar o que sentiam, mas sentiam muito fortemente. E muitas vezes não falavam com ninguém, como eu tive coragem de falar, de abrir, de perguntar, de procurar. E elas ficavam sós. E foi por nós que eu me dediquei para entender melhor a ansiedade e desmistificá-la. E ressignificar nossas vidas, né? Afinal, como Einstein disse um dia, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes.